Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, espero que esteja todo mundo positivo nesse mês de novembro. E no vídeo de hoje eu vou dar uma sequência, tá? Nas dicas sobre estrutura e tudo mais que eu tô fazendo, né? Na verdade, esse aqui vai ser o segundo vídeo, né, dessa série. Então, antes de começar, não esqueça, deixa o like, tá? Se inscreva aí no canal, compartilhe com seus amigos que estão buscando conteúdo sobre Smart Money, tá? Na descrição desse vídeo tem um link para o meu canal do Telegram, tá? Meu Instagram e também tem um link direto, tá? Para um chat comigo, para quem tiver alguma dúvida sobre mentoria ou algo do tipo, tá bom? Qualquer coisa me chama lá que a gente conversa. Então, bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, primeiro deixa eu ocultar isso aqui. Beleza. É, como vocês perceberam, né, no último vídeo, eu dei algumas dicas, tá, sobre estrutura. É, eu havia feito um vídeo antes, porém eu não tinha renderizado ainda, não tinha preparado o vídeo, tá? Então, quando fui fazer isso ontem, acabou que ele deu alguns erros. Não sei por quê, não entendo muito, tá? Então eu resolvi, em vez de ficar quebrando cabeça igual ontem, resolvi gravar um novo vídeo, tá? E o anterior estava até um pouco mais extenso, né? Mas esse aqui ele vai ser um pouco mais rápido, um pouco mais prático, tá? Porque hoje eu tava olhando o meu Instagram e vi que, na verdade, eu notei que algumas pessoas, né, eu até respondi já e tal, que elas ficaram com dúvidas quando eu falei em questão de considerar um topo ou fundo, né? Então, eu vou fazer um desenho aqui, tá? Para mostrar para vocês. Quando eu falei sobre considerar topo ou fundo, né? Vamos supor que aqui, ver se ele está seguindo um fluxo bearish, tá? E aí, aqui ele começa a pegar um fluxo bullish, ok? Ficou muito afastado, né? Então aqui ele começa a pegar um fluxo bullish, tá? Pô, esqueço que dá para copiar. Então, será que se eu fizer isso aqui, será que muda de todos? Top. Então aqui, tá? Nós tínhamos essa movimentação, beleza? Então, o que que acontece? Por isso ele estava aqui seguindo esse fluxo de baixa e tal. E aqui ele mitigou alguma coisa. Aqui ele mitigou alguma coisa, tá? E aqui ele começou a reagir, né? Na verdade, exclui essa parte da mitigação para não embolar vocês, tá? Aqui ele começou a ter uma reação 2. Como que eu vou considerar isso aqui um fundo? Quando esse candle aqui, ó, aí, saiu a minha configuração. Tá, quando esse candle aqui fechar acima desse aqui, ó, tá? Ou seja, aqui ele está seguindo um fluxo de baixa, tá? Fluxo aqui de baixa. E aqui nesse momento ele teve uma reação
Boris, não estou falando que isso aqui mudou o fluxo, tá? É só para vocês entenderem a questão de topo e um fundo, tá? Que eu levo em consideração. Então aqui ele estava vindo, nesse momento aqui de baixa, e nesse momento, né? Nesse aqui, ele começa a reagir, tá? E fecha acima, tá? Você pode ver que ele fecha acima do anterior. Então, quando ele faz isso, eu falo, opa, isso aqui é um fundo. Talvez não seja aquele, nossa, um dos melhores, né? Que talvez a reação foi pouca, talvez ele tenha feito isso aqui e voltado a cair, tá? Algo desse tipo aqui, né? Mas como o preço ele é fractal, se a gente fornecer o time, a gente pode ver que em algum time isso aqui vai ter uma lag, né? E tudo mais, tá bom? Então, isso é o que eu considero, tá? Para considerar um fundo. A mesma coisa seria se fosse um topo, né? Então aqui, só tem que inverter as cores, né? Vamos lá, peraí. Então aqui ficou de alta e aqui ficou de baixo, tá? Então, aqui, ó, como que eu vou considerar um topo? Quando este candle aqui, né, fechar abaixo do seu anterior, tá bom? Então, ó, movimento para considerar um topo e o movimento para considerar um fundo, beleza? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês no gráfico. Ó, aqui nessa movimentação do ouro, eu reduzi o time. Ah, não, peraí. Por exemplo, essa movimentação aqui, tá? Essa aqui. Essa movimentação foi a mais recente, tá? Do ouro. E na sexta-feira, no caso ontem, né? Eu tinha feito até uma análise dela. Porque aqui, ó, nós podemos ver o seguinte. O preço ele veio caindo, né? O preço ele veio caindo. E aí, aqui, ó, esse candle fez a mínima. E esse aqui fechou acima dele. Isso aqui dá bem claro em 4 horas, tá? Então, o que eu fiz? Desci para 1 hora, tá bom? Então, aqui em 1 hora, a gente podia ver que o preço ele tinha feito, né, essa movimentação aqui, ó, né? Talvez em 1 hora fique um pouco mais claro para para outros, né? Tem aqui, ó, 2 horas também, tá um movimento claro, né? 3 horas também ficou bem claro, né? Esse candle aqui, ó, esse candle aqui, ele fez a mínima, né? E depois teve aqui esse candle fechando acima, tá? Né? Então, a gente pode ver que ele fez essa movimentação, tá? E aí, a gente percebe que o preço, né? Ele, aqui nesse momento, ele faz um movimento curto, né? Que, se a gente for reduzir o time, né? A gente percebe, ó, que no M5 seria um pouco mais interessante, tá? Para estar olhando. Pô, saiu a configuração
enfim, aqui ele fez esse movimento, né? E depois ele fez essa correção. No M5 fica um pouco mais claro, tá? E depois ele, né, continua caindo e tudo mais. Então, deixa eu voltar aqui para 1 hora, né? Aqui 1 hora, ele, quando eu comecei a olhar, tá? Ele estava mais ou menos por aqui assim, né? Já tinha passado o asiático e tudo mais. Então, aqui eu já tinha considerado, na verdade foi aqui assim, ó. Cadê? E assim, no M30, tá? Eu considerei quando ele começou a fazer essa movimentação aqui, tá? Quando ele fez essa movimentação aqui, ó, esse rompimento interno, talvez seja o início, né, desse pullback aqui e tudo mais. E aqui em 1 hora fica bem claro, né? Tem esse candle aqui fechando acima, tá? E a gente pode ver o que? Regiões, né, de uma protegida, né? E aqui minhas coisas sumiram. Esse 3 view ele tá sacanagem. Beleza. E aqui seria target, tá? Então aqui, ó, quando você vai utilizar esses critérios, tá? Porque às vezes você vai diminuir, né? Quanto mais você for diminuir o time, mais você vai ver aquele critério ali do topo e o fundo. Então, para você não ficar perdido, se você achar que está confuso, aumenta o time, tá bom? Então, pega essa dica aí para você. Qualquer coisa, você aumenta o time, beleza? Se você não tiver se dando bem quando você vai para M15, abaixo do M15 e tudo mais, então aumenta o time, beleza? Aumenta o time. Então, aqui, né, o preço, ele inicia, faz um fundo aqui, tá? E inicia o seu pullback aqui do movimento, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, essa região aqui, tá? Onde o preço, ele vai lá, inicia o pullback, e aí depois, ó, aqui ele faz um topo, né? Aqui ele faz um topo. No caso, a gente pode até considerar isso aqui, né? Essa movimento, que aqui, se a gente for perceber, ele faz, né, um critério aqui de estrutura e tal. Não, pera aí. Aqui ele não chega a fechar assim. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, aqui a gente pode ver o quê? Ele faz esse fechamento aqui, né? Mais nada fecha aqui acima e tal. Depois fica essa bagunça aqui. Que se a gente for descer o time, né? A gente vê que tem umas estruturas aqui dentro, tá bom? Então, essa dica que eu estou passando para vocês é para você se orientar dentro da leg, tá? Dentro da leg vai ter várias estruturas, tá? Então, fica atento nisso. Então, aqui, ó, em 15 minutos, ele faz aqui esse topo, tá? Ele faz esse aqui, azul forte. Ele faz aqui esse topo, né? Por quê? Ó, esse candle aqui, né? Esse aqui, ó. Ele faz a máxima ali e tal, né? Depois a gente vê, né, o movimento fechando abaixo dos seus anteriores, né? Fechando abaixo, tá? Então aqui ele já dá um indício, né? E ele pode estar perdendo ali seu momento bullish, tá? E entrando aí no momento bearish novamente, beleza? E aí, ó, depois que ele inicia ali o topo, né? Ele faz esse movimento aqui, tá? E no caso, né? Aqui, se você for reduzir o time, né?
temos esse movimento aqui e o preço ele inicia o pullback aqui, tá? Então, essa é a forma mais clara, tá? Que eu vejo para identificar um topo e um fundo, beleza? Então, como essa foi dúvidas de algumas pessoas que me chamaram no privado, me chamaram no Instagram e tal, talvez outras pessoas ficaram com essa dúvida em relação ao topo e o fundo, né? De como ia considerar, né? Lembrando que cada time, né, tem a sua estrutura e se ficar confuso, aumenta o time, beleza? Quanto maior o time, mais claro vai ficar, porém, mais paciência, tá? Você vai ter que ter. Não que em um minuto você não vai ter que ter paciência, também vai ter, porém, né, quando você aguarda movimentações de times maiores para realizar suas entradas, né, demora mais para acontecer e tudo mais. Enfim, vocês entenderam, né? Então, pessoal, essa foi a dica de hoje, tá? Explicando um pouco mais sobre essa parte do topo e o fundo. E quem tiver dúvidas, tá, referente a outro vídeo, alguma coisa que ficou mal entendido, tá? Me chama aí que talvez eu possa até fazer um vídeo explicando um pouco melhor, assim como eu fiz esse vídeo aqui, tá? Em relação a topos e fundos, beleza? Então, na semana que vem eu vou estar trazendo mais um vídeo, tá? Provavelmente eu vou postar ele na sexta-feira. Acho que é melhor, tá? Postar na sexta-feira. E eu vou estar falando um pouco, tá? Um pouco mais sobre estrutura, né? Então, essas partes assim que eu já estou explicando, vou falar, mas eu acho que vocês já vão estar entendendo um pouco mais, né? Vou conseguir falar mais tranquilamente, tá? E nos próximos vídeos, tá? Eu vou estar detalhando alguns outros pontos, tá? Que foram citados no primeiro vídeo, beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, me chamem, tá? Lá no direct, me chamem no Telegram, que vai ser um prazer enorme estar ajudando vocês, beleza? Não se esqueçam, se inscrevam aí no canal, deixa um like e boa semana para todo mundo. Fique com Deus. Tchau, tchau.